Pois bem, eu vou dar início agora ao módulo 2, que consiste basicamente no procedimento geral para fazer os ensaios, os principais testes e algumas aplicações. Tá? Então, de uma forma assim, bem cronológica de como realizar os ensaios lá embaixo, eu vou tentar descrever as etapas que a gente precisa fazer para realizar os ensaios com o veículo. Então, eu vou abordar um procedimento geral para os ensaios, que consiste em calibrar a célula de carga, preparar e posicionar o veículo corretamente no dinamômetro, como registrar as condições ambiente de temperatura, pressão e umidade, como cadastrar o proprietário e o veículo no software, dando ênfase especialmente na importância de inserir e selecionar parâmetros de entrada do veículo, que podem ser utilizados pelo controle do dinamômetro, para realizar cálculos para frear o veículo, como calibrar a frequência de rotação do motor para o software do dinamômetro, como fazer uma medição de cargas parasitas, e eu vou abordar também os principais ensaios que a gente costuma realizar por aqui, que serve para as nossas aplicações aqui do laboratório, que basicamente é a curva de torque e potência, um tipo de ensaio desse software do dinamômetro que é o ProTest, que é um ensaio que reúne vários modos de frenagem, muito útil, especialmente para testes estacionários. E, por último, vou falar um pouco dos ciclos de condução. E, para finalizar, depois de abordar os principais testes, nós vamos explicar como é que a gente visualiza e como é que a gente exporta os dados dentro desse software do dinamômetro. Bom, em uma ordem cronológica para a realização dos ensaios, a primeira coisa que se deve fazer é calibrar a célula de carga. Então, assim, recomenda-se que, previamente aos ensaios, ela seja calibrada e, por experiência própria, para a gente acessar a célula de carga, é necessário tirar a tela de proteção ali do dinamômetro. E, por experiência própria, eu recomendaria que esse procedimento fosse feito 1 hora antes de quando o carro chegar aqui no laboratório, até mesmo para poupar um tempo, para fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. Mas, basicamente, vai ser retirado a tela de proteção ali do dinamômetro para a gente poder acessar a unidade de absorção de potência e acessar, obviamente, a célula de carga que fica localizada ao lado. A célula de carga eu vou mostrar aqui com o apontador para vocês. Ela está localizada bem aqui, ao lado da unidade de absorção de potência. Então, primeiro, nós temos que inicializar o software e entrar na aba de calibração e clicar no menu Load Cell Calibrations. Vai aparecer esse menu aqui, essa tela aqui, para você. Primeiro de tudo, a gente tem que verificar se os rolos estão soltos, ou seja, se a operação, se a válvula solenoide não está acionada e que os rolos estão girando livremente. Com a célula de carga livre de qualquer peso, a gente vai informar o software do dinamômetro que esse é o zero, que não está sendo aplicado nenhuma força na célula de carga, logo ele tem que entender que isso é o valor zero. Então, a gente tem que clicar nessa opção Zero. Em seguida, a gente tem que pegar o peso de calibração. Esse peso de calibração vai ser mostrado ali embaixo no módulo 3, na parte prática. Ele está localizado no armário ele está localizado no armário onde está o computador que controla o dinamômetro. Esse peso padrão ele veio junto com o dinamômetro. Então você tem que posicionar esse peso padrão em cima da célula de carga, como está mostrado aqui nessa imagem. E após colocar o peso padrão, você tem que certificar de que, principalmente, o braço para calcular o torque, ou seja, a distância do meio da unidade de absorção de potência até a célula de carga está correto. Os valores que estão ali já estão corretos, então atente-se para não alterar eles, porque senão depois a gente vai ter que procurar
resgatar esses dados. O peso especificamente desse peso de calibração também já está inserido aqui, por isso que tem que ser utilizado esse também, tem que se atentar a isso. E após a gente posicionar o peso de calibração na célula de carga, nós temos que informar o dinamômetro através do comando span para ele realizar essa calibração. Para salvar a calibração, a gente seleciona a opção OK e está calibrado a célula de carga. Retomando um pouco do procedimento geral para o ensaio. Então, antes de tudo, tem que se verificar se não existem parafusos soltos, se não existe nenhuma obstrução ao movimento dos rolos. Certificar também que o ambiente ali embaixo, ao redor do dinamômetro, esteja adequado para testes, que há um espaço hábil com uma certa que possibilite uma movimentação ao entorno do dinamômetro. Certificar de que as correntes de ancoragem elas não estão obstruídas. Atentar também para a situação dos extintores. Você tenha um conhecimento de onde estão localizados, próximos a você, ao operador. Atente-se também para posições de segurança durante os ensaios. Evite ficar muito próximos dos rolos, das catracas, da unidade de absorção de potência. Tentar permanecer sempre que possível fora da linha de atuação das rodas propulsoras para evitar que qualquer acidente que possa vir a ocorrer, algum projétil que venha a sair, ficar um pouco distante dessa linha, então. Certificar de que tudo isso está ok. E após isso, inicializar o computador e o software. Esse é o ícone na área de trabalho, que é o software que controla o dinamômetro. Para posicionar o veículo, os rolos têm que estar travados, obviamente, senão o veículo não vai conseguir subir no dinamômetro. A gente trava o veículo, a gente trava os rolos de duas formas. Dentro do software, no menu Lift, se eu apertar a opção Up, ele vai travar o rolo. Se eu apertar a opção Down, ele vai soltar os rolos. Existe, dentro da caixa de controle do dinamômetro, localizada ali próxima à unidade de absorção de potência, a opção de levantar os rolos através desse switch. Para baixo seria a opção em que os rolos estão livres, e se eu levantar esse switch para cima, os rolos serão travados. Bom, após a gente travar os rolos e posicionar o veículo, centralizar o veículo nos rolos, nós devemos liberar os rolos e, de forma muito cautelosa, iniciar a movimentação das rodas de forma que o veículo se assente nos rolos. Atente-se para manter o volante seguro, não, em momento algum tire as mãos do volante, certo? E após você rodar um pouco com o veículo, o carro deve se ajustar e, em seguida, deve-se pressionar e acionar o freio de mão, que vai ficar pressionado durante todos os ensaios, certo? Após isso, deve-se prender o veículo com auxílio das cintas e catracas, ancoradas, então, as correntes que estão presas ao solo. São 4 correntes presas ao solo, então a gente tem que fixar o veículo com pelo menos 4 cintas, certo? Uma de cada lado, né, no lado posterior, na frente do veículo. A escolha dos locais devem ser locais rígidos e apropriados, que estejam ligados à estrutura do chassi. Obviamente que deve-se evitar que as catracas fiquem muito próximas das partes móveis do veículo, tomar cuidado para elas não ficarem muito próximas das rodas. Para facilitar a colocação das cintas, a gente pode travar o rolo, que ajuda a dar um ganho de altura para você ter uma altura de trabalho melhor ali embaixo para posicionar essas catracas no veículo. Após colocar as cintas, e com os rolos destravados, ou seja, você vai soltar os rolos para baixo, deixar eles livres, deve-se dar o aperto final às catracas. A próxima etapa, então, no cronograma de ensaio, seria o registro das condições ambiente. Então, você deve
como o Leonardo falou ali, informar ao dinamômetro de chassi qual é a temperatura ambiente, qual é a pressão ambiente, qual é a umidade que no momento do ensaio, para que o dinamômetro possa fazer uma correção dessas condições ambientes através da norma da SAE. Para informar essas condições ao dinamômetro, nós informamos através do menu de calibration, você tem que ir em calibração, e em parâmetros do clima, né? Aqui, você deve informar a temperatura em graus Celsius, a pressão atmosférica do momento em bar e a umidade relativa do ar em porcentagem para o dinamômetro. Então, você insere esses valores aqui e pressiona a opção OK para que o fator de correção esteja calibrado para a condição atual em que o teste vai ser realizado. Tá. Agora, uma etapa bem importante do processo de realização dos testes é cadastrar o veículo no software. Então, previamente a cada ensaio, é necessário que o veículo seja registrado juntamente ao nome do proprietário. Porque esse software do dinamômetro ele funciona numa base de fichários, em que ele armazena todos os dados de testes em função do proprietário e em função do veículo. Então, ele funciona nessa base de fichários. Então, é necessário que a gente informe a ele um proprietário e vincule a esse proprietário o veículo. Então, para fazer o cadastramento, você tem que ir no menu Database e em Customers/Vehicles. Para inserir um novo cadastro, clica-se na opção New. E aí você deve inserir principalmente aqui o nome, nessa opção Name, alguns dados talvez que sejam necessários para entrar em contato com essa pessoa que veio fazer o ensaio. E seriam esses os principais. E aí você tem que salvar esse proprietário e cadastrar o veículo dele. Para cadastrar o veículo, a gente seleciona aqui, dentro da ficha já cadastrada desse proprietário, clica em Vehicles, certo? Quando você clicar nessa aba Vehicles, vai aparecer essa janela aqui. Nessa janela, vão aparecer os campos a serem preenchidos do veículo. Os campos principais que você tem que preencher o modelo, que basicamente vai ser o nome do veículo que o software vai se referir, o número de cilindros, o volume deslocado do motor, e agora entra também a importância de inserir os parâmetros do road load. Através desses campos A, B e C, que eu estou mostrando aqui, que você vai inserir quais são os coeficientes de resistência ao movimento do veículo. Como eu disse, é importante que esses coeficientes sejam inseridos exatamente nas unidades do A, né, do coeficiente A na unidade de quilograma-força. O coeficiente B tem que ser inserido na unidade de quilograma-força por quilômetro por hora. O coeficiente C inserido, então, na unidade de quilograma-força dividido por quilômetro por hora ao quadrado. Assim que você inserir esses parâmetros A, B e C, o dinamômetro vai te indicar aqui qual que é a potência de road load a 50 milhas por hora. Isso aqui é um parâmetro muito utilizado para se referir à potência resistiva da movimentação de um veículo. É uma velocidade de referência, digamos assim. Importante, a massa do veículo tem que ser inserida com propriedade, né? Não adianta inserir uma massa que não faça muito sentido, porque a partir desse dado de massa, o dinamômetro vai imprimir ao veículo nos ensaios de simulação veicular a força de inércia, por exemplo. Eu coloquei aqui, né? Caso se tenha interesse em analisar a dinâmica veicular, algumas normas recomendam que sejam adicionados 3% em relação à massa total para contabilizar a inércia equivalente do eixo do veículo que está parado durante o teste, como esse é um dinamômetro que testa o veículo apenas no seu eixo de tração.
Então, eu coloquei aqui, os dados inseridos sobre o veículo são fundamentais para os ensaios de Vehicle Simulation, certo? Tá. Agora, caso esses parâmetros de entrada não sejam conhecidos do veículo, é possível inserir um modelo de veículo similar através de uma ferramenta desse software, que é a ferramenta Lookup Cars and Trucks. Você vai selecionar aqui essa opção. E esse software ele já vem dentro da sua base de dados com vários dados de diversos veículos, diversos anos e diversos modelos. Então, se você for fazer um ensaio com um veículo e você não tem o conhecimento exato dos coeficientes de road load ou até mesmo da massa do veículo, é interessante que no cadastro você procure um veículo semelhante através dessa ferramenta, porque é provável que esses coeficientes de road load e a massa sejam muito similares ao do seu veículo. Então, aqui você pode procurar por ano, está separado aqui por marcas. Então, sei lá, aqui eu botei um exemplo aqui de um Fiesta, você pode selecionar aqui, e aí ele já vai carregar as informações desse veículo, já vai carregar o peso, os coeficientes de road load. É uma forma que a gente tem de tentar adaptar com um veículo que vem aí e é desconhecido esses valores. Bom, independentemente do método utilizado para inserir os parâmetros do veículo, após preencher as características, você deve, obviamente, salvar os dados e você deve selecionar esse veículo para teste através da opção Select. É importante ressaltar que, após você selecionar esse veículo para o dinamômetro, você sinalizar isso para ele, a barra superior aqui do software, ela deve atualizar para o nome do veículo e a placa. Então, certifique-se de que você selecionou o veículo certo ao olhar na barra superior do software. Bom, o próximo passo para realizar os ensaios seria a calibração da frequência de rotação do motor, que ela é importante para a maioria dos ensaios que a gente vai realizar. Então, como foi falado anteriormente, a calibração da frequência de rotação do motor ela é simplesmente uma razão que é calculada através da relação da velocidade do rolo do dinamômetro e da velocidade de rotação do motor que eu informo ao dinamômetro. Então, o dinamômetro de chassi vai ter uma razão entre a velocidade de rotação do motor e a velocidade de rotação do rolo e vai aplicar essa razão para reportar os valores em função da velocidade de rotação do motor. Então, para a gente calibrar a frequência de rotação do motor, nós precisamos ir no menu de calibração e em parâmetros de dinamômetro. Certifique-se daí que a opção Calculated from Roll Speed ela esteja selecionada, ou seja, o input de velocidade de rotação do motor vai ser calculado a partir da velocidade de rotação do rolo do dinamômetro. E aí você tem que ir nessa janela aqui de RPM Calibration. Você vai selecionar a opção Calibrate Speed Based RPM. Quando você clicar nessa opção, vai aparecer essa janela aqui. O que essa janela está dizendo? Que você deve conduzir o veículo até um valor alvo de velocidade de rotação do motor para poder calibrar. Então, como é que vai funcionar? Nesse campo Target, você vai informar o valor alvo de frequência de operação do motor, que o motorista vai conduzir o veículo ele vai conduzir o veículo nesse valor alvo para que possa ser feita a calibração. Então, uma coisa importante a ser ressaltada aqui é que a calibração de frequência de operação do motor ela é totalmente dependente da marcha que o veículo está. Então, você tem que calibrar a frequência de rotação do motor para uma marcha que você... uma marcha conhecida, digamos assim. Normalmente, a gente pega a marcha que se chega mais próximo da relação 1:1. Né? Ou seja, que a velocidade de rotação do motor seja mais próxima da velocidade de rotação do rolo. Pode ser a terceira marcha em alguns carros, pode ser a quarta. Independentemente, você tem que ter o bom senso de escolher essa marcha corretamente. Bom,
Depois de informar aqui, nesse campo de target, qual é a velocidade-alvo na rotação do motor, o motorista deve, então, conduzir o veículo até a marcha desejada e, a partir disso, ele deve tentar estabilizar, através do seu painel no veículo, a rotação do motor nesse valor-alvo. Ele tenta estabilizar e, a partir do momento que ele estabilizou, ele tem que sinalizar o operador. E tão logo que o operador receber esse sinal, ele deve clicar em OK, Set Calibration. E a partir disso, o dinâmetro de chassi vai utilizar essa relação de velocidades para reportar os valores de velocidade de rotação do motor. É importante dizer que esse tipo de calibração, ele não acompanha os dados de cadastro do veículo. Ela é independente do cadastro do veículo. Significa que toda vez que eu for fazer um ensaio, eu tenho que calibrar. Sempre. Ela não vai ficar armazenada no cadastro do veículo. Então, sempre que eu for fazer um ensaio, eu tenho que fazer essa calibração. Bom, aqui eu trago a medição das cargas parasitas, que é um teste que permite ao software do dinamômetro estimar a potência parasita necessária para movimentar o rolo do dinamômetro. É um teste similar à desaceleração livre que é feita para determinar o road load do veículo. Idealmente, esse ensaio ele deveria ser realizado por um dinamômetro ativo que possa, por sua capacidade própria, movimentar os rolos a uma determinada velocidade e deixar eles desacelerarem livremente e estimar qual que é a potência perdida para os mancais e para os mancais. No caso do nosso dinâmetro de chassi, a gente não tem um motor elétrico que permita a aceleração dos rolos próprios. Então, o ensaio de medição de carga parasita ele é feito com o veículo em cima, e o resultado disso é que essa curva parasita é um resultado particular da perda resistiva do dinamômetro com o veículo. Ou seja, é um resultado particular entre esse veículo e o dinamômetro de chassi. Como é que a gente faz esse ensaio? A gente tem que ir no menu Calibration e verificação, rotina de verificação do software e em medição parasita. Aqui vai ser a janela de testes que vai aparecer para você quando você selecionar esse ensaio. Nesse campo aqui, Highest Speed, você tem que preencher o valor de velocidade máxima. É o valor de velocidade que o veículo vai ter que acelerar. E a partir de então, quando o veículo atingir essa velocidade, vai ser posicionada a marcha no neutro e vai ser deixado o veículo desacelerar livremente. Então, recomenda-se que essa velocidade seja alta o suficiente para cobrir toda a faixa de operação do veículo. Então, em torno de 120 km por hora está de bom tamanho. Quero atentar aqui para essa janela de testes, tem que tomar muito cuidado para você não salvar dados em cima um do outro. Quando você vai fazer um novo ensaio de curva parasita, você tem que vir aqui na opção Write to File, selecionar e dizer ao dinamômetro qual que é o nome do arquivo para a curva parasita que você vai salvar. Então, eu recomendo que você coloque o modelo do carro e a velocidade com que você fez o ensaio. Então, você tem que vir aqui e selecionar qual é o nome do arquivo que você quer, dar início ao teste. Ao iniciar o teste, o motorista tem que, então, conduzir o veículo até essa velocidade e ele deve passar 10% acima dessa velocidade para que o dinamômetro tenha um range até que ele comece a de fato gravar os dados. Então, assim que o motorista passar dessa velocidade, acima de 10% dessa velocidade determinada ali, o dinamômetro vai começar a coletar os dados para determinar a curva parasita. E o motorista tem que, então, posicionar a transmissão no neutro e deixar com que o veículo desacelere livremente. O resultado, então, desse ensaio, como foi mostrado anteriormente, é basicamente essa curva, uma curva muito parecida com essa, que o dinamômetro vai poder gerar essa curva aqui em função da velocidade,
Então, através da desaceleração e da inércia dos componentes rotativos, o dinamômetro consegue calcular uma curva parasita para o conjunto dinamômetro mais veículo. Bom, às vezes pode ser que o veículo que a gente vai testar já possui uma curva parasita calibrada. Então, a gente pode simplesmente carregar ela. Não é necessário fazer o teste novamente. Você pode carregar ela selecionando a opção Current File, essa opção aqui. Importante ressaltar, o dinamômetro de chassi possui uma curva parasita calibrada de fábrica, que foi uma curva padrão que veio do fabricante, que é a curva apenas do rolo, sem nenhum veículo. Então, é importante vocês saberem isso porque pode-se optar por utilizar essa curva parasita ao invés de ter que fazer uma curva parasita própria do veículo. É utilizar a curva parasita padrão do rolo, sem ter que fazer uma curva particular do veículo com o dinamômetro. Então, só tem que certificar, obviamente, que essa curva está selecionada. Então, sempre que você for fazer o teste, você vai lá em calibração, verificação, curva parasita, e verifica aqui, no campo Current, qual é a curva parasita que no momento está sendo aplicada. A curva parasita padrão do dinamômetro de chassi está salva como esse nome aqui, MD 150, 100 milhas por hora. Então, esse é o padrão. Certifique-se de que o padrão esteja selecionado ou faça uma curva parasita nova para o seu veículo próprio. São duas opções que o operador tem. Bom, passando então para um dos principais ensaios que são feitos aqui, que é as curvas de torque e potência. As curvas de torque e potência são feitas na aba de testes, em performance, selecionando a opção Power Curve. Então, a curva de torque e potência é um ensaio que tem como o objetivo principal avaliar os valores máximos de torque e potência do veículo em relação a uma faixa de velocidade. Ou seja, são valores máximos dados em função da velocidade longitudinal do veículo ou em função da frequência de rotação do motor. Tá? Dentro do nosso software aqui do dinamômetro, existem dois métodos possíveis de fazer uma curva de torque e potência. Tem a opção 1, que é a aplicação de uma carga controlada a uma taxa constante em relação à velocidade, que é a opção Control Sweep Rate, em que o controle do dinamômetro basicamente vai frear o veículo entre uma determinada faixa de velocidade com base num tempo determinado e indicado pelo operador. E existe a opção 2, de fazer uma curva de torque e potência, em que a carga que o dinamômetro vai aplicar ela é relativa à força resistiva ao movimento do veículo. Seria a opção de simulação veicular, em que o controle do dinamômetro vai frear o veículo com base nessa equação de potência aqui, que é basicamente a força do road load mais a componente inercial vezes a velocidade do veículo, e que simula as cargas de pista. Então, a gente tem que saber, o operador tem que ter essa sensibilidade de qual que é o objetivo do ensaio. Se é fazer uma simulação veicular ou se é estimar os valores máximos do veículo. Tá. Então, a primeira opção, que é a aplicação da carga controlada, ela se assemelha muito aos dados retirados em dinamômetros de bancada. Porque o que acontece? O dinamômetro vai pegar uma faixa de velocidade e vai frear o veículo num determinado tempo, em que o veículo vai estar, o motorista vai estar acelerando o veículo ao máximo, e a gente vai avaliar quais são os valores máximos de potência e torque durante essa faixa de velocidades. Então, para a gente fazer esse tipo de ensaio, a gente tem que certificar que a opção Control Sweep Rate está selecionada, ela está aqui em verde, por exemplo, nessa janela de ensaios aqui. O operador deve determinar qual é a faixa de velocidade que você quer fazer o ensaio. Existem, então, duas opções. Eu posso fazer essa curva em função da velocidade do veículo, por exemplo, em quilômetros por hora, ou eu posso determinar a minha faixa de velocidade em função da velocidade de rotação do motor. Se você quiser fazer em função da velocidade de rotação do motor, você tem que certificar que a opção
use RPM Limits está selecionado. Então, no campo Start Speed, você deve indicar o valor inferior da velocidade que você deseja fazer o teste e o valor superior você deve colocar nesse campo que está escrito Stop Speed. Em seguida, o operador tem que determinar qual é a margem de tempo que o veículo irá percorrer essa faixa de velocidades, através do campo Running Time. Aqui também entra um pouco, de novo, da sensibilidade do operador, para selecionar esse tempo. Em veículos de alto desempenho, com potência muito alta, não é necessário um tempo muito longo para ele atingir essas duas velocidades, essa faixa de velocidades do teste. Até para não exigir muito do veículo, porque é um teste em condições bem extremas, com o pé no fundo. Então, para esses veículos de alta potência, em geral, 10 segundos está de bom tamanho. Mas, por exemplo, se eu colocar 10 segundos para o Siena percorrer 2.000 RPM a 5.500 RPM, o Siena não consegue. Ele não tem toda essa potência, ele não consegue chegar tão rápido. Então, para esses veículos de menor potência, é interessante se utilizar um tempo maior, cerca de 20 a 30 segundos, está de bom tamanho. Então, esse tipo de ensaio tem que ter uma certa sensibilidade do operador para identificar qual que seria o melhor tempo. Queria fazer uma observação aqui também, porque esse é um teste extremo, em que o motorista está com o pé no fundo, tem que tomar cuidado para a opção Stop After Test, que ela está aqui nesse canto, que ela não esteja, eu recomendo que ela não esteja selecionada, porque essa opção, ela indica ao dinamômetro que após o final do ensaio, o dinamômetro vai frear o veículo até a velocidade que está descrita aqui nesse campo. Então, assim, é um ensaio extremo, e aí ao final do ensaio vai estar numa velocidade, numa potência muito alta, e pode ser que o dinamômetro freie o veículo para velocidades mais baixas, caso essa opção esteja selecionada. Então, para evitar sustos, eu recomendo que tenha cuidado para não deixar isso selecionado. Ou se tiver, tenha a sensibilidade de não botar, obviamente, uma velocidade muito baixa para ele frear logo em seguida. Cabe uma ressalva aqui, certificar sempre que as opções Save Results e Save Trace, aqui nesse canto, estão selecionadas. Porque se elas não estiverem selecionadas, o software não vai salvar os dados. Já aconteceu de eu fazer um ensaio e verificar que não estava selecionado. Isso serve para todos os testes, não só para a curva de torque e potência. Bom, como é que a gente faz, então, o ensaio em si? Inicialmente, o motorista tem que acelerar e manter o veículo levemente abaixo da velocidade inicial de teste. E o motorista também tem que deixar o veículo na marcha certa. O que eu quero dizer com marcha certa? Quero dizer a marcha com que foi calibrada a velocidade de rotação do motor. Então, o motorista tem que conduzir o veículo até essa marcha, ele tem que se manter logo abaixo da velocidade inicial de ensaio. E, após isso, o operador deve iniciar o teste, ao selecionar a opção Start Test. Imediatamente após, o motorista tem que pisar no fundo, acelerar totalmente o veículo, até que toda a faixa de operação, toda a faixa de velocidade seja percorrida pelo veículo. Aqui cabe uma ressalva também, que o dinamômetro só vai frear o veículo quando ele passar da velocidade inferior que você indicou aqui em Start Speed. Então, antes disso, o dinamômetro não vai frear o veículo. Então, pode acontecer que, quando o motorista começa a acelerar e ele vai passar por essa velocidade, pode acontecer que o dinamômetro freie bruscamente o veículo. Então, é interessante que a velocidade inicial de teste ela seja um pouquinho abaixo do dado que você realmente quer obter. Por exemplo, eu quero obter uma curva de torque e potência entre 2.000 e 5.000. Então, eu recomendo que você faça o teste com aproximadamente 1.700 RPM, para você ter
para você ter dados bons, porque pode acontecer de ter um freio muito grande no início, depois vai ser mostrado como isso fica no gráfico, às vezes acaba dando um erro. Então, enfim, isso são só questões assim de boas práticas mesmo. Bom, e a segunda opção de fazer uma curva de torque e potência seria uma simulação veicular, que consiste, então, em simular as cargas de pista para o veículo e fazer com que o veículo percorra uma faixa de velocidades determinada pelo operador. É importante fazer uma outra ressalva aqui, certificar de que as opções Simulated Inertia estiver selecionada. Se essa opção estiver selecionada, significa que o dinâmetro vai simular a inércia, com base na massa do veículo. Senão, não vai ser aplicada essa componente de força. Importante ressaltar que, se você optar por fazer esse tipo de ensaio, imediatamente após selecionar essa opção Vehicle Simulation, vão aparecer aqui os dados de massa do veículo e de potência de road load a 50 milhas por hora. Então, de forma inicial, o display da janela de teste vai aparecer os valores padrões que você cadastrou o veículo. Então, é importante dar uma conferida se isso realmente está condizente, senão talvez você tenha cadastrado o veículo de forma errada ou você não esteja com o veículo selecionado certo. Enfim, é só uma questão para não errar. Nesse tipo de teste, não existe um tempo de duração a ser definido. Ele simplesmente consiste no freio do dinamômetro, ele independe do tempo que o veículo vai demorar para atingir a velocidade inicial e a velocidade final. O dinamômetro vai frear ele com base no road load, que depende da velocidade. Então, é simplesmente uma simulação das cargas de pista realmente. Então, pode ser um ensaio, digamos assim, muito mais demorado do que a primeira opção, né? Pode ser que a faixa de velocidades que você selecionou demore um pouco mais para você atingir. Mas é a característica do teste, você tem que saber dosar qual teste melhor se aplica aos dados que você quer obter. Passando para frente, essa ferramenta aqui é a ferramenta do ProTest, é um teste que tem nesse nosso dinâmetro de chassi, que é um tipo de teste utilizado principalmente para condições de operação estacionária. Ele abrange diversos ensaios em um só, ou seja, ele abrange diversos modos de frenagem. Então, dentro da mesma janela de teste, você pode frear o veículo com base em força, você pode frear o veículo com base em velocidade, você pode frear o veículo com base em potências constantes, você pode também simular cargas de pista através de uma simulação veicular. Então, ele é um teste bem completo e ele também é um teste bem importante para ensaios estacionários, onde, às vezes, você quer avaliar o veículo em pontos, em pontos estacionários. Então, se você quer, por exemplo, medir emissões e medir o consumo de combustível em pontos determinados de operação, o ProTest é o seu teste recomendado. Bom, a janela de ensaio do ProTest, ela difere um pouco das outras. Ela é basicamente essa janela que está sendo mostrada aqui. E ela consiste em duas colunas. Uma coluna é a coluna Mode, que ela indica o parâmetro que está sendo utilizado pelo controle do dinamômetro como modo de aplicação da carga. Então, nesse caso, nessa janela de ensaio, o modo é a velocidade. Ou seja, o veículo está sendo testado com base no parâmetro de velocidade. Esse é o parâmetro com base no qual o veículo está sendo freado. Tem a coluna alvo, nessa janela de ensaios, que ela indica o valor alvo que se deseja alcançar. Obviamente, depende do modo de carga escolhido. Nesse caso, é a velocidade, e o valor alvo aqui, atualmente, está em 30 km por hora. A janela também é segmentada em duas linhas. A linha Current, que seria a linha que indica o que está atualmente sendo considerado pelo dinamômetro, seja o parâmetro de carga ou seja o valor, e a linha New, que indica o que vai ser atualizado após o operador
selecionar a opção Apply. Então, assim, por exemplo, aqui, atualmente, o ensaio está sendo conduzido em velocidade constante, em 30 km por hora, o veículo está sendo freado. Na linha nova, vai continuar sendo um ensaio de velocidade constante, porque é speed, porém, o valor novo a ser aplicado é 35. E assim que o operador selecionar a opção Apply, esse valor target vai ser atualizado para 35. É possível que a gente mude o valor-alvo do teste diretamente aqui na opção Target. Porém, é mais seguro você realizar isso através da linha New, porque às vezes, sem querer querendo, você pode clicar com as setas aqui e acabar modificando o valor de uma forma muito brusca e causar um freio demasiado no carro. Então, eu recomendo se você digitar eles previamente aqui e depois atualizar o novo valor a ser freado. Então, é possível impor ao controlador de dinamômetro uma taxa de mudança entre o valor atual e o valor novo de diversas formas. Você pode informar o controle do dinamômetro que a atualização vai ser feita em um tempo fixo, ou seja, atualmente aqui nessa imagem, o veículo está sendo freado a 30 km por hora e eu desejo passar a frear ele agora em 35 km por hora. Se eu botar aqui 10 segundos na opção Fixed Time, significa que o freio do dinamômetro vai frear o veículo em seu novo valor, que é 35, em cerca de 10 segundos. Ou seja, ele vai frear o veículo de 30, que é o atual, até 35 km por hora, em 10 segundos. Então, é possível você impor esse tipo de controle. Pelo tempo, ou você também pode fazer diretamente pela taxa de variação, caso você selecione a opção unidades por segundo, em que aqui você coloca o quão brusca vai ser essa aplicação desse novo valor. Então, para resumir, esse proteste aqui, ele é um ensaio bem completo. Você pode selecionar vários tipos de modos de carga, e é o ensaio recomendado para a gente fazer pontos de teste estacionário, onde, por exemplo, nós podemos frear o veículo com base na velocidade de rotação do motor, e o motorista ele imprime torque ao rolo com base no pedal de aceleração, e assim a gente testa estacionariamente um ponto de operação do veículo, por exemplo. Exatamente. Você pode trocar um modo de freio da carga durante o teste. Por exemplo, eu estou atualmente freando por velocidade o veículo e agora eu desejo frear ele com base na potência. Quero frear ele numa potência fixa de 10 kW. Você pode fazer isso diretamente aqui na janela de ensaio. É só atualizar o mode aqui na linha New, sem ter que sair do teste e entrar de novo. Então, você pode comutar diferentes modos de frenagem diretamente na janela de ensaio em tempo real. Então, essa é uma característica também muito boa desse tipo de ensaio. Passando, então, para um ensaio de ciclo de condução. Esse tipo de ensaio ele está separado no software de dinamômetro através do menu de emissões em Driver's Trace. Então, o ciclo de condução ele consiste num roteiro de velocidades a ser desenvolvido pelo veículo em um determinado tempo. Eu botei aqui a calibração da frequência de operação do motor não se aplica. Nesse tipo de ensaio, a frequência de rotação do motor inserida no controle de dinamômetro, ela não se aplica. Então, não se faz necessário calibrar a frequência de rotação do motor para esse tipo de ensaio. A janela de ensaio do ciclo de condução, ela difere das outras, porque ele é basicamente um ambiente virtual aqui, que vai ser mostrado a velocidade atual do veículo através dessa seta aqui. A linha verde é a velocidade alvo que o veículo tem que percorrer. As linhas azuis são as linhas de tolerância. E nesse tipo de ensaio é possível ver
através dessas linhas, a troca de marchas recomendada. O eixo Y aqui seria a velocidade, o eixo X é o tempo. Então, conforme o ensaio vai ocorrendo, esse eixo vai se movimentando para o motorista observar qual é a velocidade atual dele e o que ele tem que fazer para se manter na velocidade alvo. Nessa parte inferior aqui é mostrado o ciclo inteiro, essa parte inferior. Essa janelinha aqui é justamente o que está sendo mostrado para o motorista. Caso o motorista saia da velocidade das tolerâncias, a velocidade é mostrada com uma seta vermelha. E é importante ressaltar que esse tipo de ensaio é um ensaio de simulação veicular. Então, a carga imposta pelo dinamômetro ela é totalmente dependente do road load e da inércia que você inseriu no cadastramento do veículo. Então, você vai visualizar na janela de teste qual que é a potência de road load a 50 milhas por hora que está sendo utilizada pelo dinamômetro para frear e qual que é a massa do veículo com o qual está sendo feita a força de inércia. Bom, dentro da janela do ciclo de condução, você pode optar por mostrar diversas features dentro dessa janela de ensaios. Você pode optar por mostrar ou não os pontos de operação de marcha, por mostrar ou não as linhas de tolerância de velocidade, por mostrar ou não o ciclo inteiro na parte inferior da janela, por mostrar as linhas de velocidade mais espessas, com maior espessura ou menos, caso seja mais fácil para visualizar para o motorista. É possível também fazer uma demonstração do ciclo através da opção Demo Mode. Essa opção aqui é muito útil quando você quer identificar possíveis erros no roteiro que você inseriu ao dinamômetro. Mais uma vez, eu quero reiterar que sempre tem que se verificar que as opções Save Results e Save Trace estão selecionadas, senão o dinamômetro não vai salvar os seus resultados. E o nosso software ele vem com alguns ciclos pré-definidos que podem ser carregados através do menu File, Load Trace. De antemão, já veio dentro do software o ciclo FTP75, o ciclo Highway da norma americana, o ciclo suplemental da norma americana, o ciclo WLTC3B foi feito por mim e pelo Leonardo. Também tem ali um ciclo japonês, se eu não me engano, porém, se vocês forem fazer, caso seja feito um ciclo de condução, é válido verificar cada legislação, porque os ciclos costumam ser particulares para cada veículo. Por exemplo, o WLTC foi feito em função dos dados do Siena, ou seja, as trocas de marcha que estão setadas por esse roteiro de velocidades são próprias do Siena, então se você mudar o veículo, as trocas de marcha já não vão acontecer no mesmo tempo e nem da mesma maneira. E também os ciclos costumam depender do veículo, ou seja, se é um veículo leve, com uma determinada massa e uma determinada potência, é um certo tipo de roteiro de velocidade ou outro, e você deve sempre conferir a norma para fazer esse tipo de ensaio. Com esse software do dinamômetro é muito fácil a gente inserir novos ciclos através da criação do arquivo TXT, com base em uns modelos já existentes. Basta que você salve eles na extensão .trc e copie esse arquivo lá na pasta do software do dinamômetro. Então, você pode pegar um arquivo de um ciclo pronto e adaptar para um roteiro que você queira simular para o seu veículo. Então, é bem simples o script desse ensaio. Basicamente, são descritos para cada point que está descrito aqui, equivale a 1 segundo do teste. Ou seja, então, para cada segundo do teste, eu tenho que identificar qual que é a velocidade que o veículo tem que atingir. Importante ressaltar que os scripts que você quiser inserir no dinamômetro tem que estar em milhas por hora. Eu aprendi isso da pior maneira, errando.
O software ele tem que ler esse roteiro de velocidades especificamente em milhas por hora. Você pode mostrar, através do seu script, os pontos de troca de marcha, através desses shift points, em que o timing to test é o instante em segundos que vai aparecer lá para o motorista que deverá haver uma troca de marchas. From gear e to gear justamente indica qual troca de marcha tem que ser realizada. Então, facilmente pode-se inserir novos ciclos no nosso dinamômetro de chassi ali, através desse arquivo TXT. Isso. Só fazendo uma ressalva aqui, o script que você insere tem que estar em milhas por hora, porém ele vai acabar convertendo para quilômetros por hora, caso seja a configuração que está no dinamômetro de chassi. É só... Enfim, acho que era isso. Eu encerrei aqui. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, então. A minha parte era isso. Vai. Primeiro, eu não sei se tu não falou isso, que eu não peguei esses points ali que são inseridos na curva DGC. Qual é o intervalo? Assim, um segundo? Assim, posso repetir a pergunta? Sim. Tá. O Culeton aqui fez uma pergunta para mim em relação a esses points. Qual é o intervalo entre um e outro? É 1 segundo. Para cada segundo você tem que informar uma velocidade. É um arquivo extremamente longo. Por exemplo, só para ter uma ideia, o WLTC tem 1.800 segundos. Então, tem 1.800 linhas esse script do WLTC. Eu só recortei uma parte aqui, exatamente. É uma boa pergunta. Cada ponto é 1 segundo. Isso. Você tem que discretizar cada segundo qual é a velocidade. Perdão? Daniel perguntou se tem um tempo máximo. Não tem um tempo máximo. Pode ser o tempo que quiser. O Lincoln, aqui na sala, perguntou, quer saber se a marcha cadastrada... Ok. Tá. O Lincoln quer saber se a marcha cadastrada varia de veículo para veículo, por exemplo, para a curva de potência. Varia de veículo para veículo. Normalmente, a gente pega a marcha que dá a relação mais próxima do 1, né? Então, alguns veículos pode ser que seja melhor fazer na 4ª marcha, pode ser que seja melhor fazer na 3ª marcha. Tem que saber, tem que ter a sensibilidade do operador para esse caso. Eu não olhei. Eu queria ver no Meet se alguém tem alguma pergunta. Tá. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta... Daniel quer saber se os pontos de marcha são obrigatórios. Se você quer fazer um ensaio legal, né? Se você quer seguir uma norma, a norma te diz que tem que ser feita as trocas de marcha. Depende de cada norma, né? Mas também serve como uma base para o motorista ali na hora também. Mas como um guia pode ser também. Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, o Leonardo vai conduzir agora a segunda parte do módulo 2. Essa aqui. Que é sobre visualizar os resultados.